Hoje eu quero falar com você sobre um tema bem tranquilo, né? O joio e o trigo. Diga o joio e o trigo. Defino, pergunta para a pessoa do lado: você conhece o joio? Você conhece o trigo? Qual dos dois é você? Quem é você? Você sabe qual é a diferença entre o joio e o trigo? Olha, com certeza, quando a gente não sabe, a gente é enganado. Quando a gente não sabe alguma coisa, nós somos lesados e somos muitas vezes até, intimidados nos nossos comportamentos por falta de conhecimento. E a Bíblia diz isso, né? O meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos estar assim mais ativos nessa visão, para que a gente saiba exatamente o que é. Se eu chegasse aqui e fizesse uma pergunta simples para você: você conhece a diferença entre sal e açúcar? Imagina, de repente, quando você vai tomar, você tem uma expectativa naquilo que você vai tomar, porque você conhece. Você olha para a carne assada, para o churrasco, e muitas vezes você chega lá pensando: essa carne está gostosa, mas quando você põe na boca, é exagerado no sal. Às vezes até por uma questão de, não vou falar de desespero, mas de vontade, você fala assim: eu como com sal mesmo. Vai com sal mesmo, depois eu encho a cara de Coca-Cola, de água, mas eu não vou soltar. Mas muitas vezes você para e diz: está salgado demais, não dá. Nós sabemos, conhecemos, o nosso paladar conhece, a nossa sensibilidade, física conhece o que é muito, o que é pouco, o que ajuda, o que atrapalha. Nós temos essa sensibilidade marcada em nós. Vocês repararam que quando você sente o cheiro, até acho que foi ontem que a minha esposa falou assim: nós tínhamos comido, acabado de se alimentar, e quando nós saímos, o vizinho, para variar, sempre tem um vizinho que faz churrasco, não tem? E eles não respeitam a nossa sensibilidade. Sim ou não? Porque se ele respeitasse, ele pelo menos convidava, mas ele não convida. E aí você sai e já está de bucho cheio, barriga cheia, mas parece que o cheiro daquela carne mexe com os seus sentimentos, porque já está formado. Quando a gente está falando agora do joio e do trigo, é interessante, porque as pessoas dizem, quem convive com isso, que eles são muito parecidos. O joio e o trigo, quando nasce, quando está no começo, ele olha para um e olha para o outro, às vezes até é difícil a pessoa perceber. E aí que as coisas podem se enroscar, quando você não consegue distinguir qual é o joio, qual é o trigo. Mas eu vou falar isso mais adiante. Pega aí a sua Bíblia, Mateus 13, 24. Mateus capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Então a gente vê aí uma situação toda conturbada, toda estranha, mas muito real no seu comportamento, naquilo que ela nos apresenta. Ele vai, diz que aquele homem planta e coloca lá boa semente, mas durante a noite vem o inimigo e coloca ali, a semente do joio juntamente com o trigo. E aí ele tem que pensar no que fazer. E aí a sabedoria que impera, a visão é que impera. O que ele vai ter que fazer para salvar o trigo, para valorizar o trigo e para dar um fim no joio. Seria mais fácil talvez arrancar, mas ele fala: não é hora. Então vamos lá, 5 orientações para vencermos o joio. 5 orientações
Primeiro, faça a sua parte. Olha o que ele fala no 24: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. O que ele semeia? A boa semente. Ou seja, a escolha, o comportamento, a minha parte, não é semear simplesmente, mas é semear a melhor semente, colocar a melhor semente, é fazer algo que possa trazer a diferença. Nós não podemos achar desculpas para agir de forma errada naquilo que já sabemos a forma certa de realizar. As pessoas muitas vezes, eles se desculpam, eles começam a dizer que as coisas estão difíceis, ou ele diz que pessoas fazendo coisas erradas também progridem, sabe? Ele começa a achar tantas desculpas para não fazer o melhor, porque ele acha que alguma coisa não vai dar certo, ou ele não acredita naquilo que ele está fazendo que vai dar certo, por aquilo que ele está vendo à sua volta. Sempre que você for realizar algo, faça com boas sementes. Por quê? Porque a palavra de Deus não diz isso? Aquilo que você semear, isso também você. Então quer dizer, se eu estou tendo uma chance, se eu estou me preparando, é muito interessante você escolher como fazer e fazer bem feito aquilo que você escolher, acreditar, colocar a melhor semente, porque imagine que você coloque a pior, e Deus vai lá e fala: não, vou multiplicar 1000 vezes, e Ele justamente multiplica 1000 vezes a sua pior semente. Você não vai gostar do resultado, mas se você colocar a sua melhor semente, e Ele vier a multiplicar a sua melhor semente, então você vai ter uma colheita em alegria, em gozo, em paz, em realização, em prosperidade, naquilo que for necessário. Há uma mudança que depende muito do que nós estamos fazendo. Há uma mudança para a sua casa, há uma mudança para a sua família, há uma mudança lá no seu trabalho, há uma mudança em tudo que você está fazendo, e começa essa mudança em você, naquilo que você semeia, naquilo que você planta, naquilo que você estabelece. Então eu preciso lembrar disso. Não ache desculpas no erro dos outros para já sair dando jeitinho na sua semeadura. Não adianta, o tempo está ruim, continue semeando. As coisas não estão boas, continue semeando. Ninguém está acreditando, você acredita, continue semeando. Por quê? Porque a resposta para a sua vida não vem de qualquer um, vem de Deus. Então Ele está olhando para você todo o tempo todo. Ele está te acompanhando nos seus comportamentos, e Ele está procurando responder à sua condição de fé, aquilo que você está entregando para Ele. Então entregue o melhor, para que Ele possa multiplicar o seu melhor, e responder a você o milagre que você precisa. É o seu posicionamento. Aquela história de todo mundo faz assim, não te dá o direito de errar também. Ainda que muita gente à sua volta esteja errando, isso não te dá o direito de errar. Por quê? Porque você vai trazer problemas ou maldição para a sua vida. Às vezes as pessoas falam: olha, num grupo lá da sala de aula, da escola, 2, 3, 4 ou 5 são bem sucedidos, se tornam grandes empresários, ou grandes diretores, ou qualquer coisa parecida, e o restante não. Mas como você vai saber quem são aqueles 5? Como você vai saber quem são aquelas pessoas? É fácil, basta você olhar para eles e ver o comportamento que eles vão tendo ao longo de cada dia de aula, de cada momento que eles passam, do que eles fazem, como eles têm a sua vida pautada no projeto que está estabelecido na sua vida, como eles procuram realizar, como eles procuram usar cada semente que eles têm na mão, para poder trazer a frutificação do sonho, do desejo, do projeto que já está colocado. Porque antes do projeto começar, ele se estabelece no seu coração. E aí nós começamos a imaginar aquele agricultor, que ele olha para aquela terra imensa, e ele diz: aqui tem, sei lá, 20, 30 alqueires, e aqui eu vou ter que arar tudo, eu vou ter que colocar adubo, eu vou ter que colocar semente, eu vou ter que regar, e eu vou acompanhar, porque eu vou ter uma grande colheita. Eu vou ter uma grande colheita.
Ele não faz isso pensando que alguma erva daninha vai nascer, ou algum animalzinho vai comer a semente, ou uma grande tempestade vai vir. Não, ele acredita naquilo que ele está realizando. Será que você acredita naquilo que você está realizando? Você acredita que Deus deu sementes poderosas nas suas mãos e você vai usá-las para multiplicar o que for necessário na sua vida? Então plante as melhores sementes. Acredite que o que você está fazendo não importa, haverá uma razão de realização. Eu lembro nitidamente, eu fui trabalhar na empresa e de repente, um determinado período, me enviaram para a área financeira. E quando eu cheguei lá, o meu gerente geral lá da área financeira, ele chegou e falou assim: eu não queria você. E eu fiquei sem graça. É difícil você ser mandado para um departamento por um diretor e de repente o gerente abaixo do diretor dizer: eu não queria você. Eu olhei para ele e falei: e por que eu estou aqui? Ele falou: porque o doutor Abraão mandou e tal. Ele falou: eu só gosto de gente que vem da GV, da Getúlio Vargas. Eu só gosto de gente que é formado lá. De outra faculdade para mim não serve, não tem qualidade. Eu olhei para ele e falei: mas você nem me conhece, como é que você está falando isso? Eu já era da empresa. Ele falou: porque não adianta, isso é uma condição da escola. Se você fez a sua escola em outro lugar, você não vai ser bom. Eu falei: então tá bom, então vai lá e fala para o doutor lá, né, que você não quer a transferência, eu volto para o setor que eu estava, fico muito bem, estava tranquilo lá e continuo lá. Ele falou: você acha que eu tenho coragem de dizer para ele isso? Eu falei: legal, né? Eu vou ficar com um chefe nas costas, que não gosta da minha formação. Eu falei: tá bom. Ele falou assim: daqui a um tempo a gente vê o que faz, como se dissesse assim: daqui a um tempo a gente dá um fim em você. É sensacional ouvir isso do chefe, não é? Pôs o pé na porta, vai entrar no setor e o cara já está olhando para você e dizendo: eu não vou enfiar esse sujeito. Aí eu coloquei no coração que eu ia semear a minha melhor semente, que eu ia fazer o meu trabalho no melhor que eu pudesse, independente dele gostar, não gostar, querer ou não querer. E eu comecei a fazer o trabalho, e comecei a achar alguns erros que ele tinha feito. E eu, ao invés de levar direto para a gente maior, para outro lugar, eu levava para ele, sentava na mesa dele e mostrava para ele: você fez isso aqui, tal, e esse projeto assim, vai dar tudo errado ali na frente. Você quer que continue? Não, por favor, corrija isso agora. Aí eu corrigia, dava para ele, ele assinava, eu colocava de volta lá o projeto, descobri uma porção de coisas que estavam anormais, fui buscar informações de máquinas, equipamentos comprados fora do Brasil e que tinha que ser processado em moedas diferentes, e aquela coisa toda. E fazendo isso, ele foi olhando e falando: pô, esse sujeito é diferente, ele não é da GV, mas ele já pegou erros que o rapaz da GV junto comigo fez. E aí um dia ele me chamou na sala e falou assim: afinal, em que faculdade você estudou? Eu falei: esquece isso. Não, eu preciso saber. Eu falei: não precisa saber nada. Está ruim o meu trabalho? Não, é porque está bom o seu trabalho, que eu estou achando estranho, que você consiga fazer algo que aquele outro rapaz, que era formado assim, não viu. Eu falei para ele: esquece, não liga para isso não. E ele pegou, falou: tá bom. E nós começamos, e ali foi aumentando o relacionamento, a chegar um dia dele falar assim: quando eu não estou aqui, quem manda em tudo aqui, quanto pagar, quanto receber, tinha lá umas 70, 80 pessoas que trabalhavam lá. Ele falou: quem manda aqui é ele, o que ele falar vocês ouçam. A secretária dele passou a me atender. Ela dizia: o que você quer que faça? Eu falei: nada, eu só quero espaço para fazer o trabalho e está ótimo. Não, ele falou para te atender, não precisa atender nada. Mas tudo isso só aconteceu, sabe por quê? Porque ao invés de eu plantar semente que ele esperava, eu plantei as minhas melhores sementes. Quando você plantar as suas melhores sementes, as pessoas vão enxergar o fruto que vai ser gerado. Aquilo que vai ser gerado vai dar um tom diferente, para que todos vejam
que você está fazendo algo grande. Agora imagina Deus olhando para você e olhando para você, vendo você plantar as melhores sementes. Ele vai regar essas sementes, elas vão frutificar e haverá uma colheita abundante, uma colheita realizadora, uma colheita transformadora. Isso precisa entrar no seu coração. Começo com essa pessoa foi muito difícil. Ele era japonês e ele tinha a visão muito pessoal. Mas depois de um tempo ele manda eu ir na casa dele, no aniversário dele. Ele convidou 2 casais, um dos casais era eu e a bispa, quando ainda a gente era noivo. E quando ele chegou lá, ele falou assim: eu não tenho amigos, esses são os meus amigos. E eu fiquei olhando, eu falei: o cara que disse que ia me jogar para fora, agora diz que só tem 2 casais de amigos, e um deles era justamente aquele que ele ia pisar. Quando você começar a plantar a semente, sem olhar para quem está à sua volta, você vai colher até o que você não espera, porque o Senhor é aquele que te dá esta autoridade e manifesta este poder. Há coisas que você não entende e nem nunca vai entender, enquanto você estiver andando com a visão do mundo. A visão do mundo é assim: se não é bom, eu deixo para lá, eu não faço, eu vou dar troco, eu vou ser um meia boca, eu vou quebrar galho, não. A visão de Deus é: você é perfeito, escolhido, separado, você está debaixo da graça, do poder, da autoridade. Eu te separei, eu fiz de você um testemunho vivo. Aonde você chegar, a minha glória se manifestará, o meu poder será visto por todos, e todos dirão que você é bênção de Deus. Viva como bênção de Deus. Aquela história que todo mundo faz assim não te dá o direito de errar também. Por quê? Porque você está debaixo dos princípios de Deus, porque o seu exemplo de vida está em Deus, e também as suas bênçãos virão de Deus. Se você tem essa comunhão, então por que você vai seguir de outra maneira? Você tem gerado sementes, né? Tem as sementes que o Senhor te deu. Esteja pronto a fazer a sua parte, para que Deus possa corresponder à sua fé, determinando bênçãos sobre a sua vida. Diga: eu vou fazer minha parte, eu vou semear a boa semente, porque o Senhor vai regar, e a colheita será abundante. Amém? Você crê nisso? Então dá glória a Deus aí. Suas sementes vão gerar frutos. Segunda orientação para vencermos o joio: dificuldades poderão acontecer. Então, peraí, dificuldades poderão acontecer para quem? Para todo mundo. 25, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Ele fala aqui que o seu inimigo semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ele não ficou lá para falar assim: ei, cuidado comigo que estou aqui. Eu estava até comentando de manhã que muitas vezes tem certas palavras que são lançadas no teu ouvido, que não fica a pessoa, mas a palavra da pessoa fica. A palavra da tua derrota, a palavra da tua vergonha, a palavra do teu desânimo, a palavra daquelas que mexe com você, fica. Alguém vai até você e diz assim: até parece que vai dar certo. A pessoa vai embora, mas aquele até parece que vai dar certo fica batendo na sua mente. Você viu como é que as coisas estão aí fora? Olha o que vai acontecer, olha o governo, olha isso, olha aquilo, aquele outro. E aí você começa a acreditar numa derrota, mesmo que esteja todo mundo falando da prosperidade, do aumento de emprego, de tudo que está vindo aí de bom. Você fica com aquela palavra negativa. Mas e a fome? E a dificuldade? E a queda? Isso e aquilo? A pessoa que falou nem está ali, mas ela deixou uma palavra negativa para o seu coração, e ficou. E ele foi embora, mas a palavra ficou. E nós precisamos mudar essa situação. Por quê? Porque a promessa que está em você é maior do que essa. A promessa que Deus deu para você, Ele não chamou você simplesmente de qualquer um. O que Jesus disse? Já vos não chamo de servo, mas vos chamo de amigo, porque o amigo sabe tudo o que faz o seu Senhor. O servo não sabe. Você é o quê? Amigo ou servo?
Amigo, então você sabe que há algo de bom, algo preparado, sua semente prosperará, as dificuldades vão acontecer? Vão, mas não vão te parar, não vão tirar aquilo que Deus começou a realizar, está estabelecido. Muitos de nós não conseguem aceitar que o inimigo lute contra as nossas boas realizações. Quando a gente olha para José na Bíblia, você fala assim, fala a verdade, quantas vezes José lutou contra ele mesmo? Você imaginou alguém jogar você numa cisterna, justamente seus irmãos, alguém vender você como escravo, alguém te colocar como escravo lá na casa do Potifar, a mulher de Potifar fazer você ir para a cadeia? Quantas vezes ele teve que tirar as palavras negativas da mente dele? Quantas vezes ele teve que acreditar mais na promessa de Deus que ele conhecia, que estava sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, que estava sobre a vida deles como promessa de acontecimento? Ele teve que colocar, não, eu vou continuar, eu vou perseverar. Por quê? Porque o que Deus tem para mim não é derrota, é vitória. O que Deus tem para mim é subir, não é descer. O que a Bíblia diz? Te coloco por cabeça ou por cauda? Por cima ou por baixo? Em quem você vai acreditar? Se é em Deus, é por cima. Se é em Deus, é cabeça. Mas se você ficar ligado no mundo, então você vai ser por baixo, você vai ser cauda. Eu preciso entender essa manifestação. É como se não valesse a pena confiar nas promessas de Deus. Quando você acredita, é isso que você está dizendo. Eu não confio nas promessas de Deus, mas o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ei, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, e há uma promessa estabelecida para a tua vida. Viva a promessa do Senhor, viva a verdade que ele colocou. Por quê? Porque o inimigo vem para tentar desacreditar você, para tentar destruir a tua comunhão, para não permitir que você viva a realização que ele tem preparado para a tua vida. Então precisamos entender que o ataque do inimigo existirá. A diferença é que temos a sabedoria e a proteção de Deus. Diga aí, eu tenho a proteção de Deus. Posso todas as coisas naquele que me... Quem fortalece você? Então não olhe para o inimigo, não olhe para o joio, olhe para a promessa do trigo, olhe para a promessa da realização, olhe para a promessa que o Senhor tem para a sua vida. E diante da manifestação de Deus em nossas sementes, é que temos a garantia de gerar uma colheita maravilhosa. Ele diz que o justo viverá pela... Tem justo aí? Então é pela fé. Nós vamos acreditar que o Senhor tem respondido e está preparado para fazer a diferença na minha vida. Por isso eu vou plantar a melhor semente. Por isso eu não vou acreditar no inimigo, não vou acreditar na derrota, não vou acreditar na queda, mas vou acreditar na vitória que o Senhor preparou para a minha vida. Eu libero o meu coração. Terceira orientação para vencermos o joio: tenha convicção no que você realiza. Tenha convicção. Aquilo que você está fazendo, não faça por fazer, mas faça por convicção. Tem gente que é crente porque, falta de opção. Eu vim, comecei a ficar, acabei ficando. E assim também, a gente nem vai para o inferno. Amados, tem gente que vai para o inferno dentro da igreja. Uau! Que é isso? Porque não é a igreja que te leva à presença de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que você tem que seguir. É a palavra dele que tem que arder no seu coração. E não essa estrutura física, ela não pode nada, mas o que pode tudo é o que arde dentro do seu coração, é o que estabelece dentro do seu coração, é o que está fincado aí dentro. Por isso nós temos que mudar e moldar a nossa vida, porque sabemos para onde vamos, por que vamos e como vamos. Então acredite nisso. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres pois que vamos e arrancá-la? Vamos lá e arranquemos eles? Não. Ele falou: não quero. Espera aí,
esse homem tinha uma certeza, ele plantou, ele sabia que o terreno era dele, ele sabia a semente que ele tinha colocado, e agora quando aparece outra condição que não seja aquela, ele não muda a sua posição. Você acredita que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Mas se alguém disser que não, quantas pessoas vão trabalhar e dizem assim: eu não posso falar que eu sou crente porque o patrão não gosta de crente. Quantas pessoas têm amigos que são alcoólatras ou quase, e ele fica com receio de dizer assim: não dá para falar, né, que não vai ter bebida na festa, porque afinal de contas ele é meu amigo. Ele é seu amigo ou é o seu dono? Porque se ele for verdadeiramente seu amigo, ele respeita a sua fé, ele honra a sua fé, ele não vai querer empurrar na sua goela abaixo o que ele quer, porque o amigo jamais faria isso. O amigo. Agora, nós precisamos entender o chamado que o Senhor colocou para nossas vidas. Você precisa ter a convicção. A diferença sempre estará na convicção que você tem no que está realizando. Quando a gente vê aí um médico ou alguma profissão que a pessoa precisa estudar mais, se a pessoa, você fala assim: ele é um médico, eu também fiz faculdade, eu fiz administração, ele é médico, só que eu faço lá 4, 5 anos e paro. E o médico? 11, porque ele faz a faculdade, depois ele entra e faz o quê? Residência, e muitas vezes não dorme, muitas vezes não come, para ele poder atingir as metas, os objetivos. E aí você fala assim: existe alguma diferença naquela pessoa? Existe. O quê? Ele se determinou, ele colocou aquilo como convicção de vida. Por isso, mesmo quando os amigos dele estão passeando, ele está onde? Na escola. Quando os amigos dele estão aí por aí, talvez viajando, ele está lá no seu plantão, está cumprindo a sua parte. Nós precisamos entender que o nosso objetivo, a nossa convicção é o que vai dirigir a nossa visão, que vai nos levar a ter força para assumir essa colocação. A diferença sempre estará na convicção que você tem no que está realizando. Você tem convicção disso? Você sabe o que você está realizando? Ou você está na igreja por falta de opção? Ou você diz que é crente só porque você fala assim: se de repente tiver que ir para o inferno, eu não vou não, vou ficar por aqui. Pensa nisso. Tem muito mais coisas ocultas para nós. Deus tem muitas coisas para realizar através da sua vida. Deus tem muitas coisas para falar através do seu coração e da sua boca. Só que para isso você precisa se entregar a Ele, para que Ele te mostre com convicção, né? Com convicção. É muito importante. Quantas vezes você já ouviu as pessoas perguntarem se vale a pena mesmo ser crente? Você já ouviu isso? Pô, você vai abandonar tudo para ser crente? Uma vez um dos meus irmãos, quando ele entendia o que era ser crente, ele falou para mim, ele falou assim: você vai andar com aquele povinho? Eu falei: povinho? Você não sabe o que está falando, porque a visão do mundo é do mundo, mas quando você tem convicção, não são palavras, não são comportamentos, não são essas coisas que mudam a tua configuração, porque você sabe o que você está buscando, você sabe aonde você vai chegar, você tem essa certeza ardendo no seu coração. Então palavras não vão mudar você, comportamentos à sua volta não vão mudar você. Você vai perseverar no teu propósito, no teu objetivo, e Deus vai liberar sobre você a melhor condição. Eu lembro um dos carros que eu tinha, e que de repente eu atendia, na terça-feira eu ficava no escritório da igreja atendendo as pessoas, e aquele dia eu já tinha atendido umas 9 ou 10 pessoas, e eu voltei para casa correndo, porque o culto era na terça-noite, e eu voltei para casa correndo para tomar um banho, e voltar para a igreja para ministrar. E quando eu volto para casa correndo, a bispa estava comigo, o pastor Henrique também, e de repente 2 pessoas pedem para mim o meu carro, de forma cortês, com uma arma na minha cabeça, e lógico que eu entreguei, pedindo desse jeito, eu não ia dizer não, né? A gente sabe
receber amigos. E aí, a primeira coisa, quando eu desci, eu pensei: Senhor, eu vim para casa para tomar banho, para voltar para o culto, eu estou dentro da tua vontade, atendi um monte de gente durante o dia, né? E aquela coisa toda que vem chamada humanidade, o teu lado carne quer gritar. E aí eu falei: não, fiz lá a ocorrência, o carro foi embora, e eu fui para a igreja. E aí uma das pessoas que eu conhecia, e tinha muito respeito até pela pessoa, ele disse assim: afinal, o que você fez para que Deus permitisse que você fosse roubado? Como você se sente depois de uma frase dessa? O que você fez para que Deus permitisse que você fosse roubado? Ele quase estava dizendo assim: conta lá do seu pecado aí, cara, acaba com isso, pede perdão. Naquela hora eu fiquei até meio abatido. Eu falei: é isso que as pessoas pensam da gente? Que o ladrão roubou o carro porque eu estava fora do propósito de Deus? E eu fiquei chateado, fui embora, tal. À noite eu orei, falei com Deus: Senhor, não é possível, tal, o Senhor precisa fazer esse carro voltar, para que as pessoas saibam que eu não estou errado. E eu imagino Deus olhando isso e dando risada, né? Achando assim: Marcos, você está olhando para as pessoas erradas, olha para mim. E eu falei com Deus um monte à noite, e no outro dia eu encontrei um pastor, e ele falou assim: não se deixe levar pelas palavras do mundo, as palavras que te dirigem são as palavras de Deus. Ele falou isso: você entendeu? Eu falei: sim. Por quê? Porque eu tinha orado a noite inteira questionando, e Deus manda uma resposta. Ele não falou nada assim, alguém falou, não falou, alguém... mas eu entendi na hora o que Deus estava falando. Para com isso. E eu voltei a orar: Senhor, o meu carro, o Senhor vai devolver, vai tirar do ladrão e dar para mim? E sabe o que ele falou? Não vou te dar esse carro. E aí eu comecei a achar: o que eu vou fazer? Naquela época eu estava só na obra, resolvi, né, tinha acabado já a grana, assim, não estava com grana, comprei uma Towner, aquele carro fantástico, né, porque eu carregava madeira, as coisas da igreja no carro, era meu, mas carregava as coisas, trabalhava para a igreja, eu estava só na obra, e eu falei: Senhor, Zé fini, se a tranqueira foi embora, agora não tem mais nada. Mas é interessante que a palavra diz, quando a gente vai pregar a oferta, a gente fala sempre daquela viúva. Fala ou não fala? Que ela estava lá, e Elias chegou até lá, e ela falou o quê? Espera aí, eu não tenho, vou fazer um pão, vou comer, eu e meu filho, e depois morrer. Eu falei: Senhor, miou, não tem carro. Agora eu tenho um segurinho safado que vai devolver lá um pouquinho de dinheiro, mas não vai comprar nenhum carro velho. E esse carro não era novo, apesar de ser bem humilde, mas era novo. E ele só falava: calma, calma. E naquela semana ele fez alguém me contratar para ser consultor, 2 meio-dia por semana. E quando eu e a bispa fomos atrás de uma concessionária para buscar um carro, nós acabamos, eu não vou estender a conversa, mas acabamos comprando um carro que a gente nem esperava, muito melhor do que a gente esperava, com todos os opcionais, teto solar, vidro elétrico, automático, todas as coisas que podia ter o carro, aquele carro tinha, e ainda num preço abaixo do preço normal, de uma forma que me ofertaram o carro assim: olha, a gente vai chegar no preço que você precisa, mas você não vai poder ligar que esse carro foi faturado para outra pessoa e vai passar para você, porque não quiseram o carro e tal. E eu falei: eu aceito, não tem problema nenhum, ficar no nome dos outros não é problema nenhum. Mas quando chegou na hora H, a Renault falou: não pode fazer isso. E eu falei: agora, no dia seguinte, eu perdi a condição? Ele falou: não, eles falaram que como nós causamos o problema para o Senhor, nós temos que dar o carro no seu nome, e outra coisa, a cor mudou para a cor que o Senhor tinha. Se eu não queria cortar, eu queria, agora o Senhor pode escolher a cor que o Senhor quiser. E aí eu falei: peraí, foi embora uma Towner, voltou, na época um Scenic Zero com todos os opcionais, e o melhor de tudo, sabe quanto eu paguei? Nada. Por quê? Aquela pessoa que me contratou para dar consultoria ficou responsável pelo carnê do carro.
Então quem pagava o carnê era ele. Eu fiquei com ele lá o período do carnê do carro, e por todo aquele período ele pagou o carro, e eu nunca tirei um centavo do bolso para pagar o carro. Aí você começa a entender que você vai ter dificuldades, você vai ter problemas, mas você vai ter que ter convicção. Eu não mudei, eu não aceitei trabalhar mais ou outras coisas fora do tempo que atrapalhasse o meu pastorear. Por quê? Porque o meu objetivo principal era ser pastor. Não importava o que acontecia, eu sabia, essa pessoa me deu total liberdade. O dia que você não puder vir para dar a consultoria, não tem problema, você marca outro dia, muda o dia e tudo vai dar certo. E eu falei, legal. Quando você entende isso, quando você tem convicção, Deus mostra para você: sou eu o Deus da sua vida. O ladrão levou o seu carro porque eu precisava te dar algo melhor, mas 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, então eu precisei fazer você liberar. É incrível, o carro nunca apareceu. Quando eu fui na delegacia para dizer para o escrivão que tinham roubado uma Towner, ele caiu na risada e disse: ó, não precisa nem procurar, daqui a pouco a gente acha. Isso aí, quem vai querer um carro desse? Nunca apareceu o carro. E aí eu entendi, o amor e a misericórdia de Deus está ligado à convicção que você tem nele. Ele está querendo te abençoar, Ele está querendo responder à sua fé, mas Ele está querendo saber o quanto você é convicto naquilo que você faz. O quanto você acredita no poder de Deus na sua vida, o quanto você está pronto para lembrar que você é trigo e não é joio, o quanto você está preparado para ouvir palavras negativas, mas continuar acreditando que a palavra que Deus deu para você é a que vale para você. A do inimigo não vale na sua vida, mas a de Deus vai ter que ecoar nos seus ouvidos, e você vai ter que lembrar todo dia: eu tenho a promessa, eu tenho a promessa, eu tenho a promessa, e eu vou viver pela promessa, eu vou viver pela bênção, eu vou viver pela palavra que Ele liberou na minha vida, porque Ele é fiel para realizar, Ele vai realizar. As pessoas às vezes te perguntam: mas vale a pena mesmo você ser fiel? Vale a pena ser dizimista? Vale a pena ser primiciante? Vale a pena você abandonar o pecado? Você querer um namoro sério? Você querer andar pelos caminhos do Senhor? Você se entregar na presença de Deus para servir a Deus, servir a sua palavra? Quantas pessoas questionam? Eu imagino os jovens dos dias de hoje, o que eles sofrem dentro das escolas, dentro dos lugares, quando eles dizem não. Vamos, não vamos. Mas por que não podemos ir? Porque a gente tem um propósito diferente, a gente sabe onde a gente quer chegar. Tá bom, você é crente, é isso mesmo. Pai é pastor, o outro lá é evangelista, vocês têm problema, então vocês não são felizes. Eu lembro nitidamente, eu viajei para o sul, meu superintendente me pegou no aeroporto, e ele ele tinha muitos carros, mas ele gostava de carro daqueles, Mustang e tal. E aí ele chega lá no aeroporto com o Mustang conversível. Eu olhei para o carro e falei: cara, sonho de consumo um carro desse, Já doidinho para pedir para ele: deixa que eu levo o carro, doutor, tal, não sei o quê. Aí ele falou para mim assim: Marcos, queria fazer uma pergunta para você. Você é feliz? Eu falei: rapaz, esse negócio vai começar. Já de saída do aeroporto. Aí eu falei: sim. Aí ele pegou e falou: não, estou falando sério. Você não vai com os clientes nas boates, você não fica bebendo por aí, eu vejo que o pessoal sai para beber, você só janta e depois vai embora e tal. Fala a verdade, você não é feliz, você é uma pessoa que com certeza é triste, você é uma pessoa que com certeza não tem uma vida legal. Você sabe, tudo isso para você não custa nada, a empresa paga tudo. O que você gastar, a empresa paga. Você não pode ser feliz desse jeito. E eu parei, olhei para ele, falei: Espírito Santo, eu preciso responder,
Mas eu não posso só responder, eu sou felizinho, porque ele vai dizer assim, você está com desculpa. Eu falei, Espírito Santo, me dá a ficha dele, eu preciso entrar aqui no profundo, no oculto e no escondido. E ele, fiquei olhando para ele, ele ficou olhando para mim assim uns 2, 3 minutos, ele dirigindo e olhando para mim, tipo, o que ele vai responder? O Espírito Santo desceu na hora. Eu vou te contar uma coisa. Ele falou, pode falar. Eu falei, você não é feliz. Você é casado, mas não fica com a sua mulher, fica com outra mulher. Você anda, faz isso, você faz isso, e abrir a vida dele. Por isso, você sofre pensando que é feliz, tentando achar caminhos que não existem, porque o que você está fazendo só distancia você da sua esposa, não te melhora em nada. Quando eu olhei de novo para ele, um alemão de 2 metros, chorando, e ele parou na porta do hotel e falou para mim assim, desce. Eu falei, não, a gente não vai acabar a conversa. Ele falou, não, hoje você vai jantar na minha casa, eu volto daqui a uma meia hora para te pegar, deixa a mala, as coisas aí, e você vai para a minha casa. Eu falei, sim senhor. Desci do carro, botei as coisas no hotel, daí a meia hora ele passou, com o olhão vermelhão. Eu falei, ou ele encheu a cara, ou ele está ainda quebrantado pela palavra. No caminho ele falou para mim assim, tudo que você falou, ficou falando comigo. Na verdade eu não consegui subir no meu apartamento, eu fiquei na garagem esse tempo, repensando tudo que você falou. Por isso eu estou te levando na minha casa, porque eu quero que você conheça a minha família, você é digno de respeito. Eu falei, está ótimo. Cheguei lá, a esposa dele conversou comigo, o filho dele me perguntou um negócio de empresa e etc, expliquei para ele uma porção de coisa, fiquei lá, e ele falou assim, quando você quiser, não precisa ficar no hotel, pode ficar na minha casa, pode ficar com a gente, você tem liberdade. Amados, você precisa saber quem você é e ter convicção daquilo que Deus é na sua vida, porque naquela hora eu podia ter respondido para ele uma porção de coisinhas bonitinhas, mas eu falei, eu preciso tocar no íntimo, no âmago, no profundo dele. Eu preciso mostrar para ele que eu não sou crente por falta de opção ou porque eu tive um problema na vida, mas eu sou cristão porque eu ando com Jesus Cristo, porque eu conheço o poder e a manifestação dele, porque a glória dele fala, porque o poder dele se manifesta, porque a visão dele é profunda, ele trata a divisão da alma e do espírito, e ele revela o oculto quando for necessário. Nunca mais ele me fez aquela pergunta. Nunca mais ele tentou me checar. Ele chegava nos hotéis e eu ia muito com ele em hotel, chegava lá e ele tinha já o hábito de, o pessoal conhecia muito ele, falava, doutor, é o de sempre. Ele vinha lá, trazia uma garrafa de vinho, um negócio para ele experimentava, toda aquela bobageira que eles fazem. No começo ele ficava tentando me convencer a compartilhar com ele da garrafa. A partir daquele dia, eu falei para ele, eu tomo um refrigerante assim, assim, assim. Sabe o que ele fazia? Ele falava, para mim, o vinho, para ele, o refrigerante, assim, assim, assim. Nunca mais ele me perguntou, você vai beber, você tem que beber, você vai andar, você vai se prostituir, você vai... Porque ele reconheceu, esse não é qualquer um, esse é um servo do Deus Altíssimo, esse está debaixo da palavra e da verdade, esse não vai se vergar, porque a colocação dele, a empresa paga tudo. Para muita gente talvez seria a alegria, a empresa paga porque eu não posso gastar, a empresa está dando dinheiro, eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele percebeu, ele não vai se mover por causa do dinheiro, ele não vai se mover por causa da distância de casa, ele tem convicção. A Bíblia diz que o justo viverá pela... Como é que está a sua fé? Como é que está a sua intimidade com esse Deus Todo-Poderoso? Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Ou seja, eu preciso andar pela fé. Se você quer, você pode. Se você quer, você vive. Ele falou, quereis pois que vamos arrancá-lo? Lembra? Falou, nasceu lá junto o joio, o senhor quer que vai arrancar? O que ele disse? Não, fica tranquilo, tem tempo para isso. Se a convicção está nos princípios de Deus, você não vai precisar que alguém tente te ajudar. Você não vai precisar de quebra-galho, você não precisa do político, você não precisa do malandro, você não precisa das pessoas lá fora mal intencionadas. Ah, mas todo mundo tem sempre alguém.
Não. Pastor Marcelo anda comigo bastante, e a gente conversa muito com os políticos, prefeitos, etc, etc. Mas ele sabe, eu nunca peço nada para mim, e nunca peço nada que seja contra a lei. Quando eu peço uma vaga no hospital para ajudar um membro, para ajudar uma pessoa, é uma vaga no hospital para ajudar o fulano de tal e acabou. Quantas vezes eles falam, poxa, mas você é o único que não chega aqui pedindo nada? Teve eleição que outros pastores pediram coisas, e a pessoa chegou para mim e falou, e o senhor, o que vai ser? Você está brincando? Tá? Aí eu falei, não, acho que eu usei a palavra errada, né? Pulou fora. Por quê? Porque eu não quero nunca que alguém me confunda. Eu estou em Cristo, por Cristo e com Cristo, e debaixo dessa palavra você vai ter que aprender a viver. Por quê? Porque a tua provisão vem de Deus. O Senhor abre porta onde não tem porta, o Senhor libera os teus caminhos, o Senhor move pessoas para que reconheçam que você é o escolhido, é o separado, é o abençoado, que vai fazer a diferença onde você chegar. Então te prepara, libera o teu coração, tenha convicção no que você realiza. Tem crente aí? Amém. Quarta orientação para vencermos o joio: confiar no tempo de Deus. Olha o que ele fala, porém ele lhe disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Amado, o trigo e o joio, quando são novos, quando estão começando a cultivar ali, eles são parecidos. Só no final, quando já está perto da colheita, é que eles começam a tomar formas um pouco diferentes. O trigo tem mais, a parte dele de cima, lá onde estão os grãos, é maior. O joio é menor. O joio fica uma cor mais escura. O trigo fica mais dourado. E ele começa a perceber ali que há uma diferença. Quando? Quando ele está maduro. Por isso ele falou, não, há tempo para todas as coisas, mas você não vai tirar agora. Porque se você tirar agora, com certeza você vai errar e vai tirar também o trigo. Você não vai tirar só o joio. Eu digo que Deus dá uma chance para todos nós, de vivermos no meio de um mundo pervertido, atrapalhado, mas nós somos a diferença, e nós somos a diferença, e temos autoridade, quando estamos maduros, é por isso que a Bíblia fala, que não se deve dar autoridade espiritual, ou seja, pastor, evangelista, diácono, para os neófitos. O que são os neófitos? São os novos na fé, são aqueles que ainda não conhecem a palavra, e podem ser enganados por qualquer pessoa, porque não conhecem o que eles estão vivendo, por não conhecerem, não estão maduros o suficiente, então eles acabam se perdendo, ou perecendo no meio dessa situação. Deus quer que você esteja pronto, tenha essa condição, confie no tempo de Deus, não saia fora antes da hora. Quantas vezes eu vejo pessoas aí no trabalho, dizendo assim, a pressão é grande, eu vou pedir a conta no trabalho. Meu irmão, nós não saímos por baixo, nós só saímos por cima, quando Deus nos tira e nos leva à grandeza dEle. Nós temos que ter essa convicção. Mas é melhor ir embora porque você é uma autoridade colocada e constituída no lugar do trabalho, na escola onde você está. Você não vai se entregar ao erro, ao engano, à mentira, mas você vai andar pelos caminhos. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você é guardado pela presença e pelo poder, você está protegido pela promessa do Deus vivo. Não abaixe a sua guarda, não volte atrás, acredite no tempo de Deus. Eclesiastes 3 fala isso, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele fala, há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que se plantou, tempo para matar, tempo para curar, tempo para derribar e tempo para edificar, tempo para chorar, tempo para rir, tempo para prantear e tempo para saltar, tempo para espalhar pedras,
tempo para juntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Sabe o que ele está dizendo? Tudo está no controle de Deus. Fala para a pessoa do lado, tudo está no controle de Deus. Você é bênção do Senhor. Você tem uma palavra profética sobre a sua cabeça. Nossa confiança não está no mundo, meu irmão, nem nas pessoas. Nossa confiança está em Deus, no Criador do céu e da terra. Ele conhece ou não conhece? Pode ou não pode? É nele que nós confiamos. Por isso você tem que estar preparado, porque amigos não vão mudar a sua cabeça, porque pessoas lá fora não vão mudar a sua cabeça, porque normas e leis não vão mudar a sua cabeça, porque você tem uma convicção. Você está vivendo pela fé, você está vivendo na expectativa que o Deus Todo-Poderoso vai te levar a uma realização maior. O salmista disse: na sepultura, quem te glorificará, Senhor? Se ele disse isso é porque ele estava, vamos fazer uma linguagem de hoje para facilitar. Senhor, na derrota não dá para a gente mostrar, testemunhar a tua glória. Na sepultura, quem te glorificará, Senhor? Não tem mais, já morreu, acabou. Mas quando nós estamos vencendo, nós estamos testemunhando, declarando, apresentando e levando as pessoas a crer que Deus está pronto e preparado para abençoar cada um de nós de uma forma especial. Amém? Temos a certeza que o tempo de Deus é perfeito. Diga, o tempo de Deus é perfeito. Precisamos confiar no tempo de Deus. Amado, fica tranquilo. Parece que as coisas estão ruins naquela empresa. Deus abre porta dentro da porta. Eu falo que se eu escrever um livro, tenho tanto testemunho, tanta coisa que acontecia. Chegou uma época que eu estava numa empresa, a empresa estava quebrando, a coisa estava difícil. Até o meu pai falou: sai daí, Marcos, a empresa está afundando, filho. E eu falei para ele: não, pai, eu vou ficar mais um pouco. Mas você vai fazer o quê? Eu falei: não, tem um cara que está entrando, quer ser sócio, ele vem e eu vou fazer os cálculos para mostrar, né, a estrutura da empresa, as coisas para ele ver. Ele veio lá mesmo, só que ele não era a pessoa que Deus queria me colocar em contato. Na verdade, ele trouxe um outro consultor, muito melhor que eu, né, muito mais experiente. E esse consultor falou para mim: eu queria que você fizesse, né, bookkeeping e outras coisas e tal. Foi me dando um monte de informação. E eu falei: eu faço. Ele falou: você sabe fazer isso? Eu falei: sei. Ele falou: tem certeza? Tenho. Então você faz, faço. Ó, semana que vem eu vou estar aqui. Você tem tudo isso pronto? Tenho. E eu preparei tudo. E quando ele chegou, ele olhou para aquilo tudo. Sabe qual foi a pergunta dele? O que é que você está fazendo nessa empresa? Eu falei: eu faço a parte de custo, planejamento econômico. Não, você não entendeu, você está no lugar errado. A tua capacidade não é para uma empresa desse nível. Aí eu falei para ele: pois é, mas para passar para outro nível eu preciso arrumar um emprego. Ele falou: você quer trabalhar comigo? Eu sou um dos diretores da companhia Suzano de papel e celulose. Eu falei: uau, gostei dessa ideia. Eu falei: eu quero. Aí ele falou: então amanhã vai até lá, passa lá, vai ter uma pessoa te esperando, você vai entrar no RH e pá. E eu cheguei lá, a mocinha me atendeu, me levou, a secretária dele me levou lá. E aí quando o pessoal do RH me colocou um monte de teste para fazer, a pessoa lá que estava comigo, a secretária, falou assim: não, ele já foi testado pelo doutor fulano de tal, ele já fez o teste lá, é só a ficha que ele tem que preencher e ele já está contratado. Aí eu falei: Deus, o Senhor é tremendo, porque o Senhor tem maneiras de mostrar o caminho. O tempo é dele. Ficar naquele lugar só foi importante porque foi o que abriu a porta para o meu próximo emprego, que eu fiquei 10 anos e pouco nessa outra empresa, através daquela pessoa. E sabe quanto tempo esse diretor ficou na empresa depois que eu entrei? 1 mês. 1 mês depois ele foi embora para Gerdau, uma outra empresa,
e ele deixou a empresa. Quer dizer, ele foi só a porta, ele foi só aquele que abriu o caminho, e em seguida ele sai fora. E aí você começa a falar: Deus, Tu és maravilhoso, porque o Senhor tem preparado todas as coisas. E eu queria deixar essa palavra para o seu coração: Deus já tem preparado a sua vitória, Deus já tem preparado a mudança da sua história, Deus já tem preparado a mudança da tua estrutura, Deus já tem preparado a tua prosperidade e a tua realização, Deus já tem preparado a cura da tua família, Deus já tem preparado tudo o que você precisa. Não saia do lugar, fique na estrutura, porque Ele vai te mostrar cada detalhe e vai abrir a porta para que você possa passar. Creia nisso, Deus é contigo. Quinto e último, conhecer a diferença pelo fruto. Diga: conhecer a diferença pelo fruto. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Quando chega a hora da colheita, quando chega a hora da realização, Deus sabe quem você é, Deus conhece você, Ele sabe o que é fake news, Ele sabe o que é filho, Ele sabe separar uma coisa da outra. E é isso que Ele estava dizendo aqui, ó, na hora da colheita, na hora que as coisas estiverem maduras, é que nós vamos separar o que é nosso do que não é nosso. É assim que as próprias igrejas estão andando. Todos estamos cristãos, as igrejas, os pastores, os membros, todo mundo, políticos, tem tudo. Mas vai chegar um dia que o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, passa para o gozo do seu Senhor. E ali é a diferença. Mas vai ter gente que vai dizer: mas Senhor, no teu nome eu também curei. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós temos uma promessa, e essa promessa está ligada ao fruto, aquilo que nós realizamos. Se este Senhor não conhecesse a diferença entre o joio e o trigo, qual seria a estratégia que Ele utilizaria? O do funcionário arranca e ia matar o trigo? Talvez chegar na hora e não saber diferenciar, ele poderia tomar atitudes que não seriam as melhores. Os empregados iam matar o trigo, iam prejudicar toda a estrutura. Será que você reconheceria a diferença entre o trigo e o joio? Tem trigo aí? Nem vou perguntar se tem joio, né? Pelo amor de Deus. Mas se tem trigo aí, você sabe, há uma diferença, né? A diferença é a semente. Se nós olharmos para o trigo, tem a diferença. O joio, ele tem aquela caixinha, aquela palha em cima também, mas só que dentro daquela palha não tem a semente. E até o pessoal, quando tenta explicar, eles sempre falam assim: o joio, quando é batido, apresenta a semente. O trigo quando é batido apresenta semente. O joio, quando é batido, ele não tem nada, ele não apresenta nada. É na nossa vida, nesse mundo com tantas coisas acontecendo, é que nós apresentamos os nossos frutos, as nossas sementes, aquilo que nós geramos. Imagina de repente que quando foi colher, ele olhou para um e para outro e viu: esse aqui é um pouquinho mais escuro, esse aqui não tem semente nenhuma, esse aqui serve para ser jogado no fogo, esse outro não, esse aqui ele é mais claro, esse daqui ele tem sementes, e as sementes que ele produz fazem o que? Farinha, que faz o que? O bolo, o pão, o macarrão, o doce e tantas outras coisas. Então essa é a diferença. O trigo está pronto a gerar alimento, o joio, ele só gera problema, porque ele cresce do lado do trigo. Está aqui o trigo, está aqui o joio, e ele cresce se alimentando do lado da raiz. Ou seja, muitas vezes ele pode trazer ou fazer perder a força da colheita, do crescer, do amadurecer.
por isso ele é inútil. Mas muitas vezes, quando você quer tirar antes da hora o joio, você mata o trigo. Quantas pessoas saem das igrejas quando alguém fala uma palavra errada? Uma época, uns anos atrás, eu tinha uma casinha na praia e eu dava muito trabalho, porque chegava lá, tinha que pintar, tinha que fazer eu falei assim, vamos trocar isso por um apartamento. E eu fui lá, uma imobiliária, dei de entrada a casa, fiz prestação e continuei pagando. E aí algumas pessoas, alguns jovens, saíram dizendo assim, o apóstolo comprou um apartamento de cobertura na praia. Eu, tranquilo, de repente comecei a ver algumas coisas estranhas, cadê fulano? Não está aqui, cadê ciclano? Os jovens estavam sumindo de repente, e um dia um dos jovens, eu questionei ele, falei, está acontecendo alguma coisa? E ele falou assim, vou falar a verdade para o senhor, está assim, desde que o senhor comprou aquela cobertura, eu falei, peraí, vamos voltar, eu não comprei cobertura nenhuma, o apartamento fica no 3º andar, e assim, dei de entrada à casa que eu tinha e tal, aí peguei os documentos, trouxe, mostrei para o pessoal, conversando assim, batendo um papo, e aí ele falou, nossa, então era mentira? Falei, pois é, e agora? Já tinha ido embora uns 16 a 18 jovens, que não voltaram para a igreja, porque ouviram conversa que não era verdadeira, mas não tiveram capacidade ou coragem para dizer, olha, eu julguei mal, mas não, o joio, ele vem só para roubar a força do trigo, e com certeza, muitas vezes, aquelas pessoas todas, a maior parte não tinha nada de mal, mas ouviram o que não era para ouvir, e se posicionaram da forma que não era para se posicionar, e acabaram saindo da igreja, por uma conversa, por mentira, e aí você fala, e agora? Agora não tem jeito. Esse é o joio, que está perto do trigo, roubando a força do trigo, e muitas vezes atrapalhando, na tua vida, quantos amigos, quantos colegas de trabalho, quantas pessoas, quantos vizinhos, quantos colegas de escola, não apareceram, simplesmente para tirar a força do trigo, falando coisas que desanimaram você, que balançaram a sua cabeça, mas é por isso que ele fala, que o trigo, quando ele é batido, ele apresenta a sua semente, é na hora da dificuldade, na hora dessas coisas que você mostra o quanto você é cristão, o quanto você está preparado, o quanto você gerou semente, o quanto você vai plantar e vai colher, porque a diferença é a semente, o que gera frutos novos é a semente, o que traz alimento é a semente, o que valoriza você é a semente que você tem, isso vai mudar a tua vida. Quando eu entendo isso, eu falo, peraí, ainda há uma colocação dos agricultores, que o joio não serve para comer, para o ser humano o joio se torna veneno se ele comer. Se você entender isso, você vai falar, peraí, então tem quem está, mas não é, quem finge ser, mas não é, ele gera morte, ele não gera vida, foi o que eu falei agora há pouco. Uma frase errada gera morte. Essa não foi a primeira vez que aconteceu. Em outro tempo disseram que o apóstolo tinha caído em adultério, e eu não sabia, estava convivendo com a minha vida tranquila, e naquela época nós participamos da feira gospel, lá no Center Norte, e aí estava lá a banda, estava prostradinho, todo mundo lá, nós estávamos distantes, e de repente, eu falei para a bispa, eu vou até o banheiro, e ela saiu logo depois de mim também para ir ao banheiro, eu estou indo, e um pastor no outro estande, de uma igreja batista, que a gente conhecia, tinha muita amizade, ele falou assim, Sandinha, eu preciso falar com você. Eu na hora virei o caminho, já fui direto nele, falei, é agora, pode falar. Ele falou assim, você está bem? Falei, pô, melhor impossível, está ótimo, está tudo bem, nós estamos aqui na feira, a igreja está bem, em casa as crianças estão bem, está tudo ótimo. Ele olhou para mim e falou assim, cara, eu já vi que tem coisa errada e não é você. Eu falei, como assim? Ele falou, só pela sua cara, pelo seu jeito, pela sua forma, porque falaram que você caiu em adultério e que sua casa estava uma bagunça. Eu falei, minha casa? Não é? Eu falei, a minha casa, bagunça? Bem na hora que eu olhei para trás, quem vinha vindo?
Dona Bispa. Aí eu falei assim, peraí que a gente resolve isso agora. Amor, vem cá. E ela falou assim, eu ia no banheiro. Eu falei, não, primeiro vem aqui e depois vai no banheiro. Aí ela pegou, parou, foi lá. Que foi? Tudo bem? Eu falei assim, ó, o pastor está falando uma coisa aqui que eu acho bom você saber, porque é bom você saber, você é esposa, não é? É só. Ele falou que eu caí em adultério. Ela falou, o quê? Esse sujeito anda comigo quase que 24 horas por dia. Nós estamos andando juntos, para cima e para baixo, para lá e para cá, dentro do escritório, na rua. Ele, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Está na cara que quem falou, ele falou, só o único problema, quem falou no Conselho de Pastores de Santo André. Quem falou no Conselho de Pastores de São Bernardo. Eu falei, fantástico. Aí ele falou, e agora, o que você vai fazer? Eu falei, nada, absolutamente nada, porque afinal de contas, eu sei quem eu sou, eu tenho a minha convicção, e eu sei que tenho feito. Ele falou, mas eu vou comprar essa briga. Eu falei, fique à vontade. Ele falou, eu já estou marcando uma reunião, vou ligar agora, chamar todos os conselheiros do Conselho de Pastores, para dizer que aquela pessoa é mentirosa, e aquela pessoa usou de má fé e tal. Amados, é normal. Diz que ninguém joga pedra em árvore que não dá. É normal. Agora, a diferença está em você, na convicção que você tem. Não foi porque alguém disse que eu era que eu fiz, agora eu sou. Já que eu sou mesmo, já que sujou mesmo, não, eu tenho um apartamento de cobertura, não tenho, mas já que eu não tenho mesmo, vou trocar agora por um de cobertura, vou fazer. Não, na boa. Eu sei quem eu sou, eu sei o princípio que Deus tem na minha vida, e eu sigo porque Deus é o Senhor. Fim. O que falarem não muda, não vai tirar a nossa visão, nem atrapalhar o nosso andar, nosso caminhar. Isso precisa entrar em você. Quanto mais baterem, mais semente vai sair. Quanto mais provocarem, mais Deus vai realizar milagres e vai realizar coisas tremendas. Você é trigo, você tem fruto, você tem sementes, e as tuas sementes serão multiplicadas cada dia mais. É por isso que tem 20 anos de Aliança da Paz, mais 7 anos dirigindo ali a igreja do Bom Pastor ali embaixo, só aqui nessa região são 27 anos. A semente, quanto mais bater, mais semente vai ser gerada. É por isso que houve prêmios recebidos na Assembleia Legislativa em São Paulo 3 vezes, houve em São Bernardo aqui pela Prefeitura uma vez, e outras coisas mais, porque não importa o que falem, importa o que você é trigo ou você é joio? Se você é trigo, quanto mais bater, mais semente vai ser gerada, mais você vai realizar, mais coisas vão acontecer, as pessoas saberão que Deus é contigo aonde você estiver. Não tenha receio. Nós andamos por princípios, não importa a dificuldade, seremos fiéis e venceremos porque temos sementes. Quem conhecer você, não é simplesmente uma casquinha, não é uma roupinha, que se tirar a roupinha, acabou. Quando a gente começa a entender que Deus nos deu algo maior, intimidade, nós somos templo da presença dEle. As pessoas lá fora não conseguem reconhecer. As coisas da carne são dadas aos carnais, e as coisas do Espírito são dadas a quem? Tem gente espiritual aí? É por aí que nós vamos. É por aí que você é mais que vencedor. É quando você lembra que você é mais do que um salto e um cabelinho enrolado, mais do que a musculatura feita na academia, mais do que um pacote de dinheiro no bolso, mais do que um carro bonito lá fora. Você é mais. Você foi constituído, foi feito, foi estabelecido. A cada dia você foi se moldando. Se estabelecem, e o nome do Senhor é glorificado através de você.
as pessoas reconhecem a Deus através de você. Deus vai te preparar para coisas maiores. Isso mesmo, pela sua fidelidade você gerou sementes que vão servir de alimento em todas as situações, não importa qual seja. Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai abençoar os seus filhos, Deus vai abençoar os seus netos, Deus vai abençoar os seus negócios. Aonde você for, a glória de Deus se manifestará, o poder de Deus se estabelecerá, e o nome dele será glorificado. E Deus continua dizendo que ele é o homem segundo o coração de Deus. Pelo que ele faz quando ele erra, ele volta rapidinho, ele põe cinza sobre a sua cabeça, ou seja, se humilha, ele apresenta as suas falhas, ele não esconde, e ele volta para a situação anterior, tentando resgatar a sua intimidade com Deus. Nós precisamos entender esse movimento, porque Deus quer fazer de você alguém muito especial. Deus quer, através dos princípios dele, moldar o teu caráter e estabelecer a tua vida. É por isso que esse dia é um dia de primícias, porque é o dia que nós declaramos sem medo de errar: Deus merece o meu melhor. O Senhor realmente é aquele que tem que ser honrado. O Senhor merece não só o recurso, mas o meu comportamento, merece a minha consideração, merece que eu realmente coloque Ele acima de amigos, acima de desejos da carne, acima de todas as coisas. Mas tem uma coisa, irmãos, quando você faz isso, Ele corresponde, ou seja, Ele dá a você o que você precisa, mesmo que você esteja dizendo: mas Senhor, se não der não tem problema. Ele fala: tem sim, porque eu sou um pai amoroso, tem sim, porque você tem sementes, você vai gerar frutos, você vai gerar fruto 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100, aonde você colocar a planta dos seus pés, será próspero, será realizador, haverá crescimento, haverá fortalecimento, haverá renovo, tua casa será abençoada, os projetos do teu coração serão abençoados, para frutificar. A cada vez que você tentar contra a minha paz, o meu Deus vai regar essas sementes e vai multiplicar a minha colheita para a glória do nome dEle, em nome de Jesus, amém. É por isso que ele fala: aquele que foi perseguido por amor do meu nome, ainda aqui nesta terra, receberá 100 vezes mais, além do direito da vida eterna, ainda aqui nessa terra. Por isso, porque você tem sementes.